Essa é a mulher com quem temos que aguentar. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Foi assim que Amanda, a nova esposa do meu filho, me apresentou a sua família rica naquele dia. Todos riram, até que o pai dela me olhou de perto e tudo mudou. Mas antes de contar o que aconteceu naquele momento que virou minha vida de cabeça para baixo, você precisa entender quem eu realmente sou. E mais importante, quem eu escolhi parecer ser. Se você já passou pela dor de ser julgada pela aparência, de ser subestimada por pessoas que se acham melhores que você, ou se já teve que esconder quem realmente é para proteger alguém que ama, então você vai entender perfeitamente esta história. Fique até o final, porque o que aconteceu depois daquela humilhação foi uma lição que essa família jamais esquecerá. Meu nome é Marlene Costa. Tenho 63 anos, sou viúva há 8 anos e moro em um apartamento confortável, mas modesto, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Nada muito chamativo. 3 quartos, uma varanda pequena com vista para os prédios vizinhos, móveis simples que comprei ao longo dos anos. Para quem me vê na rua, sou apenas mais uma senhora de idade. Uso roupas práticas, calças de tecido confortável, blusas lisas, sapatos baixos. Não uso joias vistosas. Meu cabelo grisalho está sempre preso num coque simples. Não pinto as unhas, não faço tratamentos estéticos caros. Minha bolsa é aquela mesma de couro marrom que comprei há 5 anos numa loja de departamento. Parece a vida de uma aposentada comum, não é? Uma mulher que vive de uma pensão modesta, que faz compras no mercado local, que toma café na padaria da esquina aos domingos. Mas há um detalhe que ninguém sabe. Ninguém, exceto meu conselheiro financeiro, Marcos Oliveira, e os advogados que gerenciam meus trusts e empresas offshore. Eu tenho uma fortuna pessoal de mais de 4 bilhões de reais. Sim, você leu certo. 4 bilhões. Com B. E durante 8 anos mantive isso em completo segredo. Até do meu próprio filho. Deixa eu te explicar como isso aconteceu. Meu marido, Fernando Costa, era engenheiro. Um gênio absoluto, na verdade. Ele dedicou 23 anos da vida dele desenvolvendo um sistema revolucionário de tratamento de resíduos industriais. Era uma tecnologia limpa, sustentável, que reduzia em 87% a poluição gerada por certas indústrias químicas. Trabalhávamos juntos nisso. Eu também era engenheira, formada pela PoliUSP em 1983. Conheci Fernando na faculdade. Nos casamos em 1985, tivemos nosso filho Ricardo em 1993. E passamos décadas vivendo modestamente enquanto Fernando aperfeiçoava sua invenção no porão de casa que transformamos em laboratório. Vivíamos com meu salário como engenheira em uma empresa de consultoria. Fernando tinha alguns trabalhos freelance, mas dedicava todo o tempo livre à pesquisa. Morávamos em um apartamento alugado de 2 quartos. Ricardo cresceu vendo o pai trabalhar até tarde, fazendo experimentos, anotando fórmulas. Em 2015, Fernando finalmente conseguiu a patente. 2 anos depois, uma multinacional europeia fez uma oferta pela tecnologia. Uma oferta absurda. Eles pagaram 380 milhões de dólares pela patente completa, mais royalties que renderiam milhões anualmente pelas próximas 2 décadas. Fernando e eu ficamos em choque. De repente, éramos ricos. Absurdamente ricos. Mas Fernando era um homem sábio. Ele me disse: Marlene, essa riqueza pode destruir nossa família se não formos cuidadosos. Ricardo tem 24 anos. Ele está construindo a carreira dele. Se ele souber que somos multimilionários, como vai saber se as pessoas gostam dele por quem ele é ou pelo que ele tem? Decidimos manter segredo. Contratamos Marcos Oliveira, um consultor financeiro discreto e extremamente competente. Ele estruturou tudo: empresas offshore, trusts, investimentos diversificados. Compramos algumas propriedades comerciais, investimos em startups promissoras. Entramos no mercado de ações com estratégia. Continuamos vivendo nossa vida simples. Mesmo quando a fortuna cresceu para bilhões com os investimentos e royalties, mantivemos as aparências. Fernando faleceu em 2017, de um ataque cardíaco repentino. Ele tinha apenas 59 anos. Foi devastador. Mas antes de morrer, ele me fez prometer que continuaria protegendo Ricardo,
que só revelaria a verdade quando fosse absolutamente necessário. Deixe nosso filho construir a própria vida, Marlene. Ele me disse naquela última conversa que tivemos, 2 dias antes do ataque. Estávamos tomando café da manhã e ele estava falando sobre Ricardo, que tinha acabado de ser promovido a gerente de marketing. Ele é um homem bom, trabalhador. Não precisa da nossa fortuna para ser feliz. Quando ele encontrar a mulher certa, a pessoa que o ame pelo que ele é, aí você pode revelar. Mas só se for necessário. Mantive minha promessa. Ricardo cresceu e se tornou um homem maravilhoso. Ele é honesto, trabalhador, gentil. Construiu a carreira dele com esforço próprio. Nunca pediu dinheiro além do básico quando estava na faculdade. Formou-se em marketing, começou como assistente, foi subindo os degraus. Aos 32 anos, ele era gerente de marketing em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Ganhava bem, cerca de 15 mil por mês. Não era rico, mas vivia confortavelmente. Tinha seu próprio apartamento de 1 quarto no Itaim, um carro popular, fazia suas viagens anuais para a praia. Ele sempre foi próximo de mim. Vinha me visitar todo domingo, almoçávamos juntos. Me ligava durante a semana para saber como eu estava. Quando precisava de algum conselho sobre trabalho, sobre vida, sobre relacionamentos, ele vinha conversar comigo. Eu amava esses momentos. Amava ser apenas a mãe dele, a mulher que fazia o estrogonofe que ele adorava, que ouvia suas histórias, que dava conselhos de mãe. Nenhum dos dois precisava de mais nada, até que ele conheceu Amanda Silva. Foi em janeiro de 2024. Ricardo veio me visitar num domingo, radiante. Mãe, conheci alguém especial, ele me disse, com aquele sorriso que eu não via há anos. Amanda era uma jovem de 28 anos, formada em administração pela FGV, com MBA em gestão financeira. Trabalhava em uma consultoria empresarial. Era bonita, alta, cabelos escuros, sempre bem vestida, inteligente, articulada e, como descobri depois, extremamente ambiciosa. Nos primeiros encontros, ela foi educada comigo, cortês, mas eu percebia algo nos olhos dela, uma avaliação constante. Ela olhava para o meu apartamento simples, para as minhas roupas sem marca, para a minha vida modesta, e eu via aquele pequeno franzir de sobrancelhas. Uma vez, Ricardo comentou que iria me levar para jantar no aniversário dela, em um restaurante caro. Ah, não sei se sua mãe vai se sentir confortável lá, Amanda disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. São pessoas mais sofisticadas. Talvez ela prefira algo mais simples? Ricardo ficou sem graça. Eu disse que estava tudo bem, que preferia realmente algo mais tranquilo. Mas anotei aquilo mentalmente. Conheci os pais dela alguns meses depois, em um churrasco na casa deles em Campos do Jordão. Uma mansão enorme, com jardins imensos, piscina aquecida, quadra de tênis. Roberto Silva, o pai, era um empresário do setor de logística, ou pelo menos tinha sido. Ele falava alto, ria alto, usava relógios caros e dirigia um Mercedes. Patrícia, a mãe, era uma socialite típica, roupas de grife, procedimentos estéticos, conversas sobre viagens para a Europa e eventos beneficentes. Quando Ricardo me apresentou, o olhar que recebi foi revelador. Ah, a mãe do Ricardo, Patrícia disse, me examinando da cabeça aos pés. Que interessante. Interessante. A palavra que pessoas educadas usam quando querem dizer decepcionante. Roberto foi mais direto. Então você é aposentada, Marlene? Sou viúva, respondi calmamente. Vivo com a pensão do meu marido e algumas economias. Entendo, ele disse, perdendo imediatamente o interesse na conversa. Amanda, querida, venha me ajudar com as bebidas. Fui praticamente ignorada pelo resto do evento. Sentei em um canto, comi meu churrasco em silêncio, observando. E observando, percebi algo crucial. A família Silva estava fingindo. Os detalhes estavam todos lá, para quem sabia procurar. O jardim estava lindamente cuidado, mas a casa em si tinha sinais de manutenção adiada. Pintura descascando em cantos discretos, azulejos quebrados na área de serviço que entrevi. O Mercedes de Roberto era de 3 anos atrás, não o modelo mais novo. Patrícia usava roupas de grife, sim, mas eram das coleções antigas.
Eu reconheci porque Amanda tinha me mostrado fotos de tempos melhores deles. Eles estavam mantendo as aparências, mas algo estava errado financeiramente. Chamei Marcos na segunda-feira seguinte. Quero que você investigue discretamente a situação financeira de Roberto Silva, eu disse. Nada ilegal. Apenas informações públicas, relatórios financeiros da empresa dele, registros de propriedade, esse tipo de coisa. Marcos levou 2 semanas. Marlene, a empresa dele está em sérios problemas. Ele me relatou. Endividamento alto, fluxo de caixa negativo, credores pressionando. Ele vendeu 60% das ações da empresa própria há 6 meses por um valor muito abaixo do mercado, provavelmente para cobrir dívidas urgentes. E quem comprou as ações? Perguntei, já desconfiada. Uma holding chamada Horizonte Investimentos. Eu sorri. Horizonte Investimentos era uma das minhas empresas. Sem saber, Roberto Silva tinha me vendido o controle da empresa dele. Eu era a nova chefe dele. Guardei essa informação comigo. Não disse nada a Ricardo. Ele estava feliz, apaixonado, fazendo planos com Amanda. E então, em junho de 2024, veio o convite de casamento. O que eu não sabia era que aquele casamento seria o dia em que tudo mudaria. O dia em que minha vida secreta e minha vida aparente iriam colidir de forma espetacular. O dia em que eu seria forçada a quebrar minha promessa a Fernando. Porque às vezes, para proteger as pessoas que amamos, precisamos revelar exatamente aquilo que passamos anos escondendo. O casamento foi marcado para o sábado, 15 de junho de 2024, na fazenda da família Silva, em Campos do Jordão. Não era apenas uma celebração, era uma declaração de status. A fazenda tinha sido decorada como se fosse um editorial de revista de luxo. Flores importadas por todos os lados, rosas brancas, orquídeas, hortênsias azuis. Uma tenda gigantesca de tecido branco translúcido cobria a área da recepção, com lustres de cristal pendurados. Mesas com toalhas de linho, louças finas, taças de cristal. Havia mais de 200 convidados. A elite de São Paulo estava ali. Empresários, políticos, celebridades menores, socialites. Eu cheguei de carro próprio, meu modesto sedã popular de 2019. Estacionei entre BMWs, Mercedes e até uma Ferrari. Vesti meu melhor vestido, um vestido azul marinho simples, até o joelho, que comprei especificamente para a ocasião numa loja de departamento. Custou R$ 300. Usei um chale bege por cima, porque junho em Campos do Jordão é frio. Sapatos fechados de salto baixo, uma bolsa preta pequena, nenhuma joia além do meu anel de casamento. Enquanto caminhava até a entrada, passei por mulheres cobertas de diamantes, homens com ternos que custavam mais que 3 meses de aluguel de um apartamento comum. Peguei os olhares, as avaliações, os pequenos sorrisos de superioridade. Eu era claramente a parente pobre da festa. A cerimônia foi na capela privada da fazenda. Pequena, linda, com vitrais e bancos de madeira nobre. Sentei na segunda fileira, do lado do noivo. Ricardo estava radiante no altar, esperando sua noiva. Amanda entrou lindíssima. O vestido dela era claramente de alta costura. Provavelmente custou mais de R$ 50 mil. Véu de renda francesa, buquê de rosas importadas. Ela brilhava. Olhou para Ricardo com um sorriso perfeito. Ensaiado. Bonito. Mas eu conhecia sorrisos verdadeiros. Tinha visto Ricardo sorrir de verdade a vida toda. Aquilo era teatro. A cerimônia foi curta. Eles disseram seus votos, trocaram alianças, se beijaram. Todos aplaudiram. E então veio a recepção. A recepção foi montada nos jardins, sob aquela tenda imensa. Havia um quarteto de cordas tocando música clássica. Garçons circulavam com champanhe francesa e canapés sofisticados. Peguei uma taça de champanhe e fui para um canto discreto, observando. Ricardo e Amanda faziam a ronda, cumprimentando convidados. Eu esperava a minha vez de parabenizar meu filho. Foi quando ouvi Amanda falando com um grupo de amigas dela, a uns 3 metros de mim. E o Ricardo é maravilhoso, obviamente, ela estava dizendo. Trabalhador, bonito, tem uma carreira sólida,
Mas, meu Deus, a família dele... As amigas riram. O que você quer dizer? A mãe dele é... Como eu posso dizer isso educadamente? Ela é muito simples. Vive num apartamento minúsculo em Perdizes, usa roupas de brechó, mal tem onde cair morta. Foi extremamente constrangedor apresentá-la para meus pais. Meu estômago se apertou. Mas ei, Amanda continuou, a gente casa com o homem, não com a família dele, certo? E o importante é que o Ricardo tem potencial. Com meus contatos, em 5 anos ele vai estar ganhando pelo menos 50 mil por mês. A gente vai ter a vida que merecemos. Uma das amigas perguntou, e você vai ter que conviver com a sogra? Deus me livre, Amanda riu. Vou manter ela a uma distância segura. Um almoço obrigatório por mês, no máximo. O resto do tempo, ela fica no cantinho dela. Respirei fundo. Isso era apenas conversa de menina mimada. Eu já tinha lidado com pior. Mas então Ricardo se aproximou do grupo com o pai de Amanda. Amanda, querida, Roberto Silva chamou alto, com a voz pastosa de quem já tinha bebido alguns copos. Venha aqui. Preciso te apresentar para o Dr. Mendes e a esposa dele. Amanda se virou, radiante. Claro, papai. E então Roberto me viu, parada sozinha a alguns metros de distância. Ah, ele disse meio rindo. E essa senhora ali é... A mãe do Ricardo. Amanda respondeu com um tom que não conseguiu disfarçar o desprezo. E então ela disse, alto o suficiente para várias pessoas ao redor ouvirem. Essa é a mulher com quem temos que aguentar. Houve um segundo de silêncio absoluto. E então risadas, baixas, discretas, mas risadas. Senti meu rosto esquentar. Não de vergonha, de raiva. Ricardo olhou chocado para Amanda. Amanda, o quê? Mas Roberto interrompeu rindo. Ah, Amanda, não seja cruel. Ele me olhou com condescendência. Tenho certeza que a senhora é uma pessoa muito boa, dona... Marlene, eu disse mantendo a voz firme. Marlene Costa. Dona Marlene, ele repetiu, dando um tapinha no ombro de Ricardo. Olha, filho, toda família tem seus desafios, mas o importante é o amor, não é? Mais risadas do grupo. Patrícia se aproximou, avaliando meu vestido com um olhar que parecia fisicamente doloroso. Marlene, querida, você está confortável? Sei que esse tipo de evento pode ser meio intimidador para quem não está acostumada. Estou perfeitamente bem, obrigada, respondi. Amanda já tinha se desinteressado da conversa, voltando a falar com as amigas. Ricardo parecia entre constrangido e irritado, mas não sabia como reagir. Eu estava prestes a me retirar silenciosamente, deixar aquilo passar, quando aconteceu. Roberto Silva pegou outra taça de champanhe de um garçom que passava. Ao se virar, olhou para mim novamente, dessa vez mais atentamente. Seus olhos se estreitaram. Espera, ele disse, interrompendo a conversa ao redor. Espera um minuto. Ele se aproximou de mim, olhando meu rosto com uma intensidade crescente. Eu te conheço de algum lugar, ele murmurou. Meu coração começou a acelerar. Não agora. Não acho que nos conhecemos além daquele churrasco há alguns meses, eu disse calmamente. Mas ele estava processando. Vi o momento exato em que a memória clicou. 6 meses atrás, quando Roberto vendeu 60% da sua empresa, houve uma reunião. Uma reunião que ele insistiu em ter com os novos investidores antes de fechar o negócio. Marcos tentou evitar, mas Roberto foi inflexível. Eu concordei em participar por videoconferência. Foi breve, 10 minutos. Minha imagem apareceu na tela. Eu disse algumas palavras formais sobre a transição, desliguei. Na época, eu estava usando óculos de leitura, cabelo solto, maquiagem profissional, um terno cinza. Parecia uma executiva séria, mas o rosto era o mesmo. Meu Deus, Roberto sussurrou, o sangue drenando do rosto dele. Você não é aquela videoconferência, Horizonte Investimentos. O silêncio ao redor se aprofundou. As pessoas começaram a prestar atenção. Você é a investidora que comprou minha empresa, ele disse, a voz subindo de volume. Você é Marlene Costa. A Marlene Costa? Amanda se virou bruscamente. O quê? Do que você está falando, pai? Mas Roberto não estava olhando para ela.
Estava olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Horizonte Investimentos, ele repetiu. A holding que comprou minha empresa. Você é a dona? A mulher da videoconferência? Era você? Eu poderia ter negado. Poderia ter fingido confusão. Mas olhei para Amanda, parada ali com sua expressão de superioridade, seu vestido caríssimo, seus diamantes emprestados. Olhei para Patrícia, com seu desprezo mal disfarçado. Olhei para Ricardo, meu filho, que merecia saber a verdade. E olhei para Roberto, um homem arrogante que tinha acabado de perceber que tinha humilhado publicamente a mulher que literalmente controlava seu futuro profissional. Sim, eu disse calmamente. Sou eu. O impacto foi imediato. Roberto ficou pálido, realmente pálido. Ele se afastou um passo, depois outro. Não pode ser, ele murmurou. Você mora num apartamento em Perdizes. Como... Patrícia olhava entre mim e o marido, confusa. Roberto, o que está acontecendo? Mas Amanda tinha entendido. Vi nos olhos dela a inteligência afiada que ela tinha processando as informações. Espera, ela disse lentamente. Você comprou a empresa do meu pai? Minha holding comprou 60% das ações da Silva Logística, sim, confirmei. Há 6 meses. Por quanto? Amanda perguntou, a voz estranhamente calma. 32 milhões de reais, respondi. Houve um suspiro coletivo das pessoas ao redor que estavam ouvindo. Ricardo estava congelado. Mãe, o que? Você tem 32 milhões? Não, querido, eu disse gentilmente. Tenho bem mais que isso. Aquilo foi apenas um dos meus investimentos menores. Amanda riu. Foi uma risada curta, quase histérica. Você está mentindo. Isso é impossível. Você mora num apartamento minúsculo. Você usa roupas de loja de departamento. Você é uma viúva pobre. Não, eu disse calmamente. Sou uma viúva que escolheu viver com discrição. Há uma diferença. Quanto? Amanda demandou, dando um passo em minha direção. Quanto você realmente tem? Olhei para meu filho. Seus olhos estavam arregalados, processando, tentando entender. O suficiente, eu disse. O suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. E para garantir que meu filho nunca fosse amado pelo dinheiro, mas sim por quem ele realmente é. Olhei diretamente para Amanda quando disse isso. Ela entendeu a mensagem. E a fúria nos olhos dela foi instantânea. Isso é ridículo, Amanda disse alto, para os convidados ao redor. Ela está claramente mentindo, tentando chamar atenção no meu casamento. Mas Roberto a interrompeu. Ela não está mentindo, Amanda. Sua voz estava trêmula. Eu a reconheci. Ela é... Meu Deus, ela é minha chefe agora. Peguei minha bolsa. Acho melhor eu ir embora, disse para Ricardo. Não quero estragar sua festa. Não, Ricardo disse, encontrando a voz. Mãe, espera. Eu preciso entender isso. Você realmente tem milhões? Por que nunca me contou? Para te proteger, respondi simplesmente. Seu pai e eu sempre quisemos que você construísse sua própria vida, sem saber sobre a fortuna. A fortuna? Amanda praticamente cuspiu a palavra. Que fortuna? De onde veio esse dinheiro? Da patente do meu marido, expliquei. Fernando desenvolveu uma tecnologia revolucionária. Foi vendida por centenas de milhões de dólares e investida adequadamente ao longo dos anos. Amanda olhava para mim como se estivesse recalculando cada interação que tivemos, e eu sabia exatamente o que estava passando pela cabeça dela. Ela tinha acabado de casar com um homem que ela achava que tinha uma mãe pobre e insignificante, e descobriu que tinha acabado de entrar em uma família que valia bilhões. O sorriso que se formou no rosto dela era predatório. Ricardo, Amanda disse, mudando completamente o tom, pegando o braço dele. Querido, vamos conversar. Em particular, agora. Ela praticamente o arrastou para longe, lançando para mim um olhar que eu não consegui decifrar completamente. Mas reconheci uma coisa: ganância. Fiquei ali, parada no meio da recepção, com 200 pessoas me olhando com nova perspectiva. Roberto se aproximou, a arrogância anterior completamente evaporada. Dona Marlene, eu não sabia. Se eu soubesse quem a senhora era, eu jamais teria...
Jamais teria sido desrespeitoso? Completei. Interessante como o respeito está ligado ao dinheiro, não é, Roberto? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Patrícia se aproximou também, de repente toda sorrisos. Marlene, querida, acho que começamos com o pé esquerdo. Talvez possamos... Não, eu interrompi gentilmente. Acho que não. Caminhei até meu carro, deixando para trás um casamento em completo caos. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, meu celular começou a tocar. Mensagens de Ricardo, ligações perdidas e uma mensagem de um número que não reconheci. Precisamos conversar. Há muitas coisas que você vai precisar explicar. Amanda. Olhei para a mensagem e senti um frio na espinha, porque aquele tom não era de surpresa. Era de ameaça, e eu sabia, naquele momento, que a guerra estava apenas começando. Cheguei em casa às 23 horas daquela noite. Meu apartamento modesto em Perdizes nunca tinha parecido tão pequeno. Tirei os sapatos, coloquei água para ferver para um chá, sentei no meu sofá surrado e olhei para o celular. 17 ligações perdidas de Ricardo, 8 mensagens dele, variando de confusão a frustração, e 3 mensagens de Amanda. Abri as de Ricardo primeiro. Mãe, o que está acontecendo? Por favor, me liga. Preciso entender isso. Você realmente é rica? Por que nunca me contou? Amanda está dizendo que você nos enganou. Estou tão confuso. Meu coração se apertou. Meu filho estava magoado. Tinha todo o direito de estar. Mas antes de lidar com isso, precisava ver o que Amanda tinha dito. Abri as mensagens dela. Marlene, precisamos conversar urgentemente sobre a situação financeira da família. Há implicações legais que você pode não entender. Ricardo está muito abalado. Como sua nora, acho que tenho o direito de saber exatamente qual é a situação real. Vou ligar para você amanhã às 10 horas. Espero que atenda. Implicações legais. Situação financeira da família. Seu direito de saber. Ela não perdeu tempo. Liguei para Marcos Oliveira. Ele atendeu no segundo toque. Eu tinha dado a ele permissão para me ligar a qualquer hora se necessário. Marlene? Vi as notícias. Ele disse imediatamente. Notícias? Alguém filmou o momento da revelação no casamento e postou no Instagram. Já está circulando. Virou fofoca na elite paulistana. A sogra bilionária secreta. Fechei os olhos. Claro que filmaram. Marcos, preciso que você prepare um relatório completo sobre todos os meus ativos. E quero que você investigue Amanda Silva tão profundamente quanto for legalmente possível. Histórico financeiro, dívidas, empréstimos estudantis, tudo. Já estou nisso, ele disse, e quase pude ouvi-lo sorrindo. Quando você me ligou pela primeira vez sobre a família Silva, comecei a montar dossiês preventivos. Vou enviar o de Amanda amanhã de manhã. Bom, e prepare também documentos mostrando todas as estruturas legais dos meus trusts e holdings. Quero tudo blindado. Já está blindado, Marlene, há anos, mas vou revisar tudo novamente. Desliguei e finalmente liguei para Ricardo. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Mãe. Sua voz estava tensa. Finalmente. Oi, meu filho. Mãe, o que diabos está acontecendo? Amanda está dizendo que você tem bilhões. Bilhões! Isso é verdade? Respirei fundo. Sim, é verdade. Silêncio. Longo, doloroso. Por que você nunca me contou? A voz dele saiu pequena, ferida. Para te proteger, Ricardo. Seu pai e eu decidimos... Meu pai sabia? Ele praticamente gritou. Vocês dois me esconderam isso a vida toda? Escutar! Eu passei minha infância inteira achando que éramos pobres, achando que não podíamos ter coisas. E o tempo todo vocês estavam sentados em cima de uma fortuna? Não éramos ricos quando você era criança, expliquei calmamente. A patente foi vendida quando você já tinha 24 anos, e mesmo depois disso, seu pai e eu decidimos conscientemente manter a discrição. Para me proteger? Ele riu amargamente. Me proteger de quê? De ter uma vida confortável? De não ter que me preocupar com dinheiro? De ser amado pelo que você tem, não por quem você é, respondi firmemente. Outro silêncio. Amanda disse... Ele começou, a voz vacilante. Ela disse que você nos enganou, que esconder isso dela foi uma forma de manipulação, que você provavelmente tem motivos ulteriores. Senti a raiva crescendo. Motivos ulteriores?
Ela está dizendo que você é uma manipuladora, que viveu essa vida falsa para controlar as pessoas ao seu redor, para ter poder sobre elas. E você acredita nisso? Eu não sei o que acreditar, Ricardo explodiu. Minha mãe inteira era uma mentira. Sua mãe, eu disse calmamente, é a mesma mulher que sempre foi, que te criou, te amou, te apoiou em cada decisão. O dinheiro não muda quem eu sou, Ricardo. Mas muda tudo, ele argumentou. Amanda está dizendo que precisamos ter conversas sérias sobre planejamento financeiro familiar, sobre estruturas legais, sobre... Ricardo, interrompi. Escuta a si mesmo. Vocês estão casados há 6 horas e ela já está falando sobre meu dinheiro? Ela está preocupada. Com o dinheiro. Não comigo, não com você, com o dinheiro. Você está sendo injusta com ela, Ricardo disse, mas havia hesitação na voz. Estou? Ela te amava ontem de manhã quando achava que eu era uma viúva pobre? Claro que sim. Então por que a primeira reação dela não foi se preocupar com você, que acabou de descobrir uma verdade chocante sobre sua família? Por que foi imediatamente falar sobre implicações legais e situação financeira? Silêncio. Mãe, eu preciso de tempo, Ricardo finalmente disse, para processar tudo isso. Amanda e eu vamos ficar no hotel hoje à noite, começar a lua de mel amanhã como planejado. Quando voltarmos, a gente conversa. Os 3. Tudo bem, concordei, embora meu coração estivesse partido. Te amo, filho. Também te amo, ele disse, mas soou automático. Desliguei e deixei as lágrimas finalmente caírem. Meu filho estava magoado comigo, sendo influenciado por uma mulher que só pensava em dinheiro. E tudo isso aconteceu porque eu quis proteger ele. Mas então pensei em Fernando, no que ele diria. Marlene, você fez o que precisava fazer. Agora você precisa terminar o trabalho. Proteja nosso filho. Não importa o custo. Limpei as lágrimas e abri meu laptop. Na manhã seguinte, domingo, Marcos me enviou o relatório sobre Amanda. Sentei com meu café e comecei a ler. Amanda Beatriz Silva. Relatório confidencial de antecedentes financeiros e profissionais. Educação. Administração de empresas. FGV 2014-2018. MBA em Gestão Financeira. FGV 2019-2021. Ambos financiados por empréstimos estudantis. Dívida total de educação. 187. 0. Status atual. Em atraso, 3 parcelas não pagas. Emprego. Atual. Consultoria empresarial Franco em Associados. Cargo. Analista sênior. Salário. 12.000 mês. Histórico. 2 advertências por conduta inadequada. Tentativa de apropriar-se de crédito de colegas. Situação financeira. Pessoal. Apartamento alugado no Itaim. 4.500 mês. Cartões de crédito. 4 cartões com limite total de 65.000 reais. Dívida atual em cartões, 58.000 reais, 89% do limite. Empréstimo pessoal, 35 000. Juros de 3,5% ao mês. Gastos mensais médios, 18.000 reais, renda mensal, 12.000 reais. Déficit mensal, de 6.000. Histórico de relacionamentos. 2020. Noivou com Gustavo Andrade, herdeiro de família empresarial. Noivado rompido após 3 meses. Motivo, segundo testemunhas. Gustavo descobriu que Amanda estava investigando as finanças da família dele. 2022. Relacionamento de 8 meses com Henrique Tavares, executivo. Terminou quando Henrique foi demitido e perdeu o salário alto. Amanda terminou 2 semanas depois. Atividades recentes. Últimos 6 meses. Contratou investigador particular, Jets 8.000. Investigou o background da família Costa, especificamente Marlene. Resultado da investigação. Sem ativos significativos detectados, porque meus ativos estão em estruturas offshore complexas. Comentário do investigador ao fechar o caso. Cliente parecia decepcionada com resultados. Conversas em redes sociais, análise de posts públicos, frequentemente posta sobre luxo, status social, mulher de alto valor,
Fez post em grupo privado de ex-alunas da FGV. Às vezes você casa pelo amor, às vezes pela estabilidade. O importante é ser estratégica. 30/04/2024. Li o relatório 3 vezes. Amanda não era apenas ambiciosa, era calculista, estratégica e estava absolutamente desesperada financeiramente. Ela tinha investigado minha família antes do casamento. Procurou ativos e não encontrou porque estão bem escondidos. Ela achou que estava se casando com um homem de classe média com uma mãe pobre. E agora descobriu que se casou com o filho de uma bilionária. Meu telefone tocou. Amanda. Atendi. Marlene. A voz dela era doce como mel. Muito doce. Bom dia. Espero não estar ligando cedo demais. Bom dia, Amanda. Escuta, sobre ontem. Acho que começamos com o pé esquerdo. Eu estava chocada, você entende? Descobrir que minha sogra é, bem, rica, foi uma surpresa. Entendo. O Ricardo está muito confuso. Ele sente que não conhece você realmente. E eu, bem, eu também. Então pensei que talvez pudéssemos nos encontrar, conversar, mulher para mulher. Esclarecer as coisas. Que tipo de coisas? Bem, ela hesitou, escolhendo as palavras. Coisas práticas. Como família, precisamos entender a situação financeira completa, para planejar o futuro, para proteger todos os envolvidos. Proteger de quê? Bem, há questões fiscais, legais. E o Ricardo agora é casado, sou esposa dele. Isso significa que temos que pensar em como os ativos da família são estruturados. Aí estava. Ela não perdeu tempo. Amanda, eu disse calmamente. Meus ativos são meus. Estão estruturados há anos em trusts e holdings que são completamente legais e independentes do Ricardo. Ele nunca foi e nunca será responsável por eles. Mas ele é seu único filho, ela pressionou. Certamente há algum tipo de herança prevista. Mas está em trust que só será acessível sob condições muito específicas. E isso não é algo que eu vá discutir com você. Houve um silêncio frio. Marlene, Amanda disse, e agora o mel tinha evaporado. Acho que você não entende a situação. Ricardo e eu somos casados. Somos uma unidade legal. O que afeta ele, afeta a mim. Se você tem bilhões, como diz ter, como eu comprovei que tenho, interrompi. Então, há implicações sérias. E, francamente, esconder isso foi extremamente problemático. Há questões de transparência, de confiança familiar. Confiança? Eu ri. Amanda, você me conhece há 8 meses. Me desprezou publicamente ontem. E agora está falando de confiança familiar? Eu estava chocada. Você passou 8 meses fingindo ser alguém que não é. Não fingi nada. Sou exatamente quem sempre fui. Apenas escolhi não ostentar minha riqueza. Isso é manipulação, ela disse categoricamente. E o Ricardo concorda comigo. Senti uma facada no peito. Ricardo disse isso? Estivemos conversando muito, e ele entende que você nos colocou em uma posição muito difícil. Há consequências para esse tipo de segredo. Que tipo de consequências? Bem, isso depende de você, Amanda disse, voltando ao tom doce. Podemos resolver isso como família, ou podemos tornar as coisas complicadas. Isso é uma ameaça? É uma realidade, ela respondeu calmamente. Olha, vamos nos encontrar, amanhã, para um almoço. Você, eu e o Ricardo. Vamos conversar como adultos e descobrir como seguir em frente. Que tal? Toda a fibra do meu ser queria recusar. Mas eu precisava ver meu filho. Precisava ter essa conversa. Tudo bem, concordei. Onde? Que tal no restaurante Le Jardin? 12:00? Le Jardin. Um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Claro. Tudo bem. Ótimo. A doçura estava de volta. E Marlene, talvez você queira se vestir um pouco melhor dessa vez. Afinal, você pode pagar por roupas melhores agora, não pode? A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada, tremendo de raiva. Essa mulher estava testando limites, fazendo ameaças veladas, manipulando meu filho. E eu precisava de um plano. Liguei para Marcos novamente. Preciso de mais informações, eu disse. Quero saber cada movimento que Amanda fez nos últimos 2 dias, com quem ela falou, que pesquisas fez online,
Que ligações fez? Marlene, isso está ficando em território perigoso. Ela me ameaçou, Marcos. Falou em tornar as coisas complicadas. Preciso saber o que ela está planejando. Tudo bem. Vou ver o que posso descobrir através de canais legais. E Marcos, quero você naquela reunião amanhã, escondido se possível, ou preparado para entrar se eu te ligar. Pode deixar. Passei o resto do dia me preparando mentalmente. Reli o relatório sobre Amanda várias vezes e pensei em Fernando. Ele sempre dizia: Marlene, quando lidar com pessoas manipuladoras, você precisa estar 10 passos à frente. Antecipe os movimentos deles e nunca, nunca revele sua mão até o momento certo. Amanda estava jogando um jogo, mas ela não sabia com quem estava jogando. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Costa, meu nome é Dr. Augusto Ferreira, advogado. Fui contratado pela senhora Amanda Costa para assessorar em questões familiares relacionadas a estruturas financeiras complexas. Gostaria de marcar uma reunião para discutir a situação. Por favor, entre em contato. Mostrei a mensagem para Marcos. Ela contratou um advogado, ele disse, e um agressivo. Augusto Ferreira é conhecido por casos de disputas de herança e brigas familiares por fortunas. Em menos de 48 horas de descobrir sobre meu dinheiro, ela já tem um advogado especializado? Ela está se movendo rápido, Marlene. Então, nós precisamos nos mover mais rápido ainda. Olhei para o relógio. Faltavam 14 horas para o almoço. 14 horas para descobrir exatamente o que Amanda estava planejando. E para preparar minha própria estratégia. Porque se ela queria guerra, iria ter uma. Mas seria uma guerra que ela nunca teve chance de vencer. Cheguei ao Le Jardin exatamente ao meio-dia. Dessa vez vesti-me diferentemente. Não de forma ostensiva, mas adequada. Um conjunto blazer e calça de alfaiataria de boa qualidade, sapatos de couro italiano, uma bolsa discreta, mas cara. Meu cabelo estava profissionalmente arrumado. Maquiagem sutil, mas impecável. Se Amanda queria jogar o jogo das aparências, eu podia jogar. O restaurante era elegante, mesas bem espaçadas, decoração minimalista cara, vista para um jardim vertical. O tipo de lugar onde almoços de negócios de alto nível acontecem. Ricardo e Amanda já estavam em uma mesa no canto. Meu coração se apertou ao ver meu filho. Ele estava usando um terno que eu não reconheci. Novo, caro. Amanda claramente já tinha começado a melhorar seu guarda-roupa. Ela estava impecável em um vestido branco designer, joias delicadas, cabelo em ondas perfeitas. Mãe! Ricardo se levantou, beijou meu rosto, mas havia frieza no gesto. Oi, meu filho. Marlene! Amanda sorriu, falso. Que bom que você veio. E olha que linda você está, viu? Quando se veste bem, fica totalmente diferente. Eu sorri de volta, igualmente falso. Obrigada. Sentamos. Um garçom apareceu imediatamente com um menu. Vou querer o carpaccio de salmão e depois o risoto de aspargos. Amanda pediu sem olhar o menu. E uma taça do Sauvignon Blanc francês. Ricardo pediu um file. Eu pedi uma salada e água. Água? Amanda ergueu uma sobrancelha. Marlene, você pode pedir vinho, você sabe. Você pode pagar por isso. A provocação era clara. Ignorei. Prefiro água, obrigada. Houve um silêncio constrangedor. Então, Amanda começou com um sorriso de negócios. Acho que devemos ser diretas, não é? Somos todas adultas aqui. Por favor, concordei. Ela puxou uma pasta de sua bolsa designer. Uma pasta, para um almoço familiar. Nas últimas 48 horas, tive várias conversas com especialistas financeiros e legais. Ela começou abrindo a pasta. E há algumas questões muito sérias que precisamos endereçar. Ricardo olhava entre nós, claramente desconfortável. Amanda, será que precisamos fazer isso agora? Ele murmurou. Querido, quanto mais cedo esclarecermos, melhor para todos, ela disse, tocando a mão dele. Então olhou para mim. Primeira questão, a extensão real da fortuna. Você mencionou mais de 32 milhões. Mas, pela natureza dos seus investimentos, acredito que seja significativamente maior. Quanto exatamente? Isso é privado, respondi calmamente. Não quando afeta meu marido e nossa futura família, ela retrucou.
Ricardo tem direito de saber. Como esposa, eu também. Ricardo sempre teve direito de saber, concordei, olhando para meu filho. E vou contar a ele, em particular, quando ele quiser saber. Mas você, Amanda, não tem nenhum direito sobre minhas finanças. Seus olhos faiscaram. Somos casados, regime de comunhão parcial de bens, o que significa que qualquer coisa que Ricardo receber durante nosso casamento é parcialmente meu. E Ricardo não recebeu nem receberá nada durante seu casamento, respondi. Meus ativos estão em trusts irreversíveis. Ele só terá acesso sob condições muito específicas que não incluem simplesmente estar casado. Amanda se inclinou para a frente, a máscara de cordialidade escorregando. Marlene, vamos parar com os joguinhos. Meu advogado revisou as leis de herança brasileiras. Como único filho, Ricardo tem direito à legítima, metade da sua fortuna quando você morrer. E como minha esposa, eu teria direitos sobre a parte dele. Você pode ter estruturas offshore, mas se você tem cidadania brasileira, há maneiras de contestar isso. Ricardo ficou pálido. Amanda, do que você está falando? Contestar? Estou falando de proteger nossos direitos, querido. Ela disse, ainda olhando para mim. Sua mãe passou anos escondendo uma fortuna. Isso levanta questões sérias sobre capacidade mental, possível influência indevida de conselheiros financeiros, até mesmo questões fiscais. Meu sangue gelou. Ela estava ameaçando questionar minha competência mental. Você não tem base para questionar nada disso, eu disse, mantendo a voz firme. Não? Uma mulher que vive como mendiga quando tem bilhões? Isso não sugere algum tipo de desequilíbrio? Sugere discrição, interrompi. E proteção. Proteção contra exatamente o tipo de pessoa que você está sendo. Cuidado com suas palavras, Amanda disse friamente. Ou o quê? Desafiei. Você vai fazer o que exatamente, Amanda? Ela sorriu. Não foi um sorriso agradável. Vou te contar o que descobri, Marlene. Investiguei você. Profundamente. Gastei os últimos 2 dias contratando os melhores investigadores financeiros que o dinheiro pode comprar. Marcos tinha me avisado sobre os movimentos dela. Ela tinha gastado 45 ares. 000 em investigadores nos últimos 2 dias. Dinheiro que ela não tinha usado os cartões de crédito até o limite máximo e pegado um empréstimo adicional. Ela estava desesperada. E desesperada era perigosa. Descobri algo interessante, Amanda continuou. Além da empresa do meu pai, você comprou várias outras empresas brasileiras nos últimos anos, incluindo uma cadeia de clínicas médicas, uma rede de escolas técnicas e, isso é interessante, uma empresa de consultoria financeira. Ela me encarou triunfante. Uma empresa de consultoria que providenciou assessoria para meu pai nos últimos 6 meses. Assessoria que custou exatos 180 mil reais. Que coincidência, não? Você compra na empresa dele por um preço reduzido e depois o contrata para consultoria, cara. Ricardo me olhou confuso. Mãe, isso é verdade? Eu mantive contato visual com Amanda. É verdade. Depois que comprei a maioria das ações da Silva Logística, a empresa estava em situação financeira terrível. Roberto é um bom operador logístico, mas um péssimo gestor financeiro. Eu o mantive como consultor para não humilhá-lo publicamente e para usar seu conhecimento operacional enquanto reestruturávamos a empresa. Você pagou meu pai 180 mil reais por consultoria? Amanda soltou uma risada dura. Você praticamente o colocou em folha de pagamento como caridade. Prefiro chamar de dignidade, respondi. Ele perdeu o controle da empresa que construiu. Achei que poderia pelo menos manter sua autorrespeito, dando a ele um papel legítimo. Que conveniente, Amanda disse sarcasticamente. E aposto que ele não sabe que a misteriosa investidora que salvou sua empresa é a mesma mulher que ele humilhou no casamento. Ele sabe agora, respondi calmamente. Você garantiu isso. Amanda se inclinou ainda mais, a voz baixando para um tom perigoso. Aqui está o que vai acontecer, Marlene. Você vai estruturar um fundo familiar. Um fundo onde Ricardo, e por extensão eu, temos acesso. Não estou falando de tudo. Estou sendo razoável. Digamos, 500 milhões de reais. Isso é apenas uma fração do que você tem. Minha mão apertou o guardanapo no meu colo. E se eu recusar?
Então as coisas vão ficar muito, muito desagradáveis, ela disse. Primeiro, vou entrar com queixas regulatórias contra todas as suas estruturas offshore. Não importa se são legais. O processo de investigação sozinho vai trancar seus ativos por anos. Você não tem base. Não preciso de base sólida, só preciso levantar suspeitas. Evasão fiscal, lavagem de dinheiro. Essas palavras chamam a atenção das autoridades muito rapidamente. Ricardo estava branco como papel. Amanda, você não pode estar falando sério. Querido, estou protegendo a gente, ela disse, tocando a mão dele novamente. Sua mãe mentiu para nós por anos. Quem sabe o que mais ela está escondendo? Ela olhou de volta para mim. Segundo, vou vazar para a imprensa. A história da viúva bilionária secreta? A mulher que vive como pobre, mas tem bilhões? Isso vai ser ouro para os tabloides. Você vai perder toda a privacidade. Toda a discrição que você valorizava tanto? Gone. Meu coração estava batendo forte, mas mantive a expressão calma. E terceiro, Amanda disse, a carta final na manga. Vou solicitar separação legal de Ricardo. Não divórcio, separação. Para proteger ele de passivos financeiros associados à sua mãe e suas atividades financeiras questionáveis. Passivos? Eu repeti, incrédula. Você está literalmente inventando isso. Estou sendo precavida, ela disse friamente. E quando Ricardo estiver protegido de você, vou solicitar que ele seja nomeado como gestor legal dos seus ativos, citando preocupações sobre sua capacidade de gerenciá-los adequadamente dada sua excêntrica escolha de estilo de vida. Foi longe demais. Ricardo, eu disse, olhando para meu filho. Você está ouvindo isso? Ela está ameaçando me declarar incompetente, me separar de você, destruir tudo que seu pai e eu construímos. Ricardo parecia devastado. Eu não sei o que dizer. Diga que você entende que estou protegendo nosso futuro, Amanda disse suavemente. Diga que você confia em mim. Ele olhou entre nós duas, claramente partido. Eu preciso pensar, ele finalmente disse. Isso é tudo demais. Olhei para Amanda. Vi nos olhos dela a ganância pura, a ambição sem limites, a frieza calculista. E entendi completamente. Ela não amava Ricardo. Provavelmente nunca amou. Ela viu nele um homem decente com uma carreira sólida, uma aposta segura para a estabilidade. E quando descobriu sobre a fortuna, viu a oportunidade da vida dela. Uma oportunidade que ela perseguiria com todas as ferramentas sujas que tivesse. Amanda, eu disse calmamente, você cometeu um erro. Que erro? Ela desafiou. Você assume que sou uma velha ingênua que foi pega de surpresa, que você pode me intimidar com ameaças legais e regulatórias. Não são ameaças, são promessas. Não, eu disse, permitindo um pequeno sorriso. São blefes, porque você não tem ideia de com quem está lidando. Peguei minha bolsa. Ricardo, eu te amo. Sempre te amei. E tudo que fiz foi para te proteger. Mas agora vejo que cometi um erro. Ao te proteger de pessoas interesseiras, acabei te deixando vulnerável para alguém como ela. Mãe, você tem escolhas a fazer, filho. E eu respeito isso, mas vou te dizer uma coisa agora. Eu não vou ser chantageada, não vou ser ameaçada e não vou entregar meu dinheiro, o legado do seu pai, para uma mulher que mal te conhece e claramente não te ama. Amanda riu. Você não tem escolha. Eu sempre tenho escolha, interrompi. E você vai descobrir isso muito em breve. Levantei, coloquei dinheiro suficiente na mesa para cobrir minha parte. Aproveitem o almoço, é por minha conta. Enquanto saía do restaurante, ouvi Amanda dizendo algo para Ricardo. Ouvi a voz dela, doce e manipuladora, provavelmente pintando-me como irracional. Mas não importava, porque tinha trabalho a fazer. No carro, liguei para Marcos. Ela mostrou as cartas, eu disse. Exatamente como você previu. Ameaças regulatórias, vazamento para a imprensa, separação legal, questionamento de competência. Ela é previsível, Marcos concordou. Pessoas gananciosas geralmente são. Está tudo pronto? Todos os documentos que pedi? Tudo. Mais algumas coisas extras que achei que você poderia querer. Perfeito. Ative o plano. Quero tudo em movimento até amanhã de manhã. Marlene, tem certeza? Isso vai causar danos. Marcos,
eu disse calmamente. Ela ameaçou meu filho. Ameaçou o legado de Fernando. E deixou bem claro que está disposta a destruir tudo para conseguir dinheiro. Então vamos em frente? Vamos, confirmei. Mas primeiro preciso de mais uma informação. Você disse que Amanda pegou empréstimos para financiar as investigações dela. Sim, 45 mil reais nos últimos 2 dias, mais os cartões de crédito no limite. Ela deve estar perto de 150 mil reais em dívidas agora. E os pais dela? A situação real da família Silva? Pior do que pensávamos. Roberto está 3 meses atrasado no pagamento da hipoteca da mansão em Campos do Jordão. O banco vai executar a dívida dentro de 60 dias se ele não pagar. Patrícia está vendendo joias discretamente. Eles estão falidos, Marlene. Completamente. Uma ideia começou a se formar. Marcos, quem tem a hipoteca da mansão deles? Banco Central de Investimentos. Compre a dívida. Marlene, compre a dívida, discretamente, através de um intermediário, e prepare documentos de execução. Mas não execute ainda. Só tenha tudo pronto. Você está escalando isso, Marcos observou. Ela começou a guerra, respondi. Eu vou terminar, nos meus termos. Olhei para o restaurante no retrovisor. Consegui ver através da janela Amanda sorrindo, conversando com Ricardo, provavelmente convencendo meu filho de que eu era a vilã. Você quer jogar jogos, Amanda? Murmurei. Vamos jogar. Mas ela não sabia que estava jogando xadrez com alguém que já tinha pensado 10 movimentos à frente. E o checkmate estava se aproximando. Naquela tarde, me reuni com Marcos em seu escritório discreto na Avenida Paulista. Não era chamativo, um prédio comercial comum, sala no 10º andar. Mas dentro tinha toda a tecnologia e expertise necessários para gerenciar fortunas complexas. Mostre tudo, eu disse, sentando na mesa de conferências. Marcos distribuiu vários dossiês. Vamos começar com Amanda, ele disse, abrindo o primeiro arquivo. Nos últimos 3 dias, ela fez o seguinte. Ele começou a listar, mostrando recibos, extratos bancários, obtidos legalmente através de registros públicos e informações que ela mesma havia compartilhado com investigadores. Dia 1, sábado, dia do casamento. 20 horas. Contratou Augusto Ferreira, advogado especializado em disputas de fortuna familiar. Adiantamento, 30 mil. 22 horas. Primeira reunião com Ferreira. Discutiram estratégias para maximizar acesso a ativos familiares. Dia 2, domingo. 9 horas. Contratou o investigador financeiro premium. Custo, 15 mil. 11 horas, 18 horas. Série de ligações com diferentes consultores. 19 horas. Reunião com contador especializado em estruturas offshore. Dia 3, segunda, hoje. 7 horas. Ligação com jornalista de coluna social da revista Veja. Duração, 23 minutos, 10 horas. Reunião com Ferreira. Saiu com pasta de documentos. 12 horas. Almoço com você. Ela falou com um jornalista? Minha voz saiu tensa. Falou. Temos a gravação da ligação. Ela ligou do telefone do escritório dela, que registra automaticamente. Legal em São Paulo para questões de compliance. Marcos pressionou play em um arquivo de áudio. A voz de Amanda ecoou, clara e calculista. Estou falando de uma história enorme. Uma viúva bilionária que passou anos vivendo como se fosse pobre. Enganou a própria família. Há questões sérias aqui sobre competência mental, possível fraude. Não estou fazendo isso por vingança. Estou genuinamente preocupada com meu marido. Ele foi enganado a vida toda. Quanto? Bem, isso depende de como você cobre a história. Mas estamos falando de bilhões. Com B, seria a capa da revista facilmente. Senti náusea. Ela está tentando vender a história, Marcos disse. O jornalista não mordeu a isca ainda. Ele quer confirmação independente antes de publicar. Mas é questão de tempo. E as ameaças regulatórias? Marcos abriu outro arquivo. Ela preparou queixas para a Receita Federal, CVM e COAF, alegando possível evasão fiscal através de estruturas offshore complexas, movimentações financeiras suspeitas, lavagem de dinheiro. Mas tudo é legal. Eu sei. Você sabe. Mas o processo de provar isso pode levar meses, até anos.
E durante esse tempo, seus ativos podem ser parcialmente congelados enquanto investigam. Respirei fundo. Que mais? O advogado dela, Ferreira, já preparou a petição de separação legal. Ele está esperando o sinal verde dela para protocolar, e tem algo interessante aqui. Marcos mostrou um documento. No processo de separação, ela está solicitando que Ricardo seja nomeado como gestor temporário dos seus ativos, alegando que você demonstrou comportamento financeiro irracional e potencialmente prejudicial. Como assim prejudicial? Eles vão argumentar que escolher viver modestamente quando você tem bilhões é evidência de algum tipo de disfunção mental, que você pode estar sendo manipulada por conselheiros ou que não tem capacidade adequada de tomar decisões sobre a fortuna. Isso é absurdo. Mas vai criar um espetáculo legal, e durante esse espetáculo, Amanda vai tentar se posicionar como a pessoa racional protegendo a família. Fechei os olhos. E o Ricardo? O que ele está dizendo sobre tudo isso? Marcos hesitou. Tenho algumas coisas que você pode não querer ouvir. Diga. Ele colocou outro áudio. Eu sei que é muito, Ricardo, mas pensa comigo. Sua mãe mentiu para você a vida toda. Isso não te diz algo sobre o caráter dela? Sobre o quanto ela realmente confia em você? Era a voz de Amanda, suave, manipuladora. Ela disse que foi para me proteger. A voz de Ricardo soava cansada. Proteger de quê? De ter uma vida melhor? De não ter que se preocupar com dinheiro? Ricardo, bebê, ela te controlou a vida toda com essa mentira. E agora que você sabe a verdade, ela se recusa a ser transparente. Isso é amor maternal ou controle? Eu não sei mais de nada. Eu sei, querido, e é por isso que eu estou aqui, para te proteger, para garantir que você tenha o que é seu por direito. Você é filho único. Essa fortuna deveria ser sua. E como sua esposa, é minha obrigação garantir que você receba o que merece. Houve uma pausa. E se ela não concordar? Ricardo perguntou. Então vamos ter que forçar a situação. Amanda respondeu. Legal e publicamente. Não vai ser agradável, mas às vezes precisamos fazer coisas difíceis para proteger nosso futuro. Marcos desligou o áudio. Fiquei em silêncio por um longo momento. Meu filho, meu Ricardo, sendo envenenado contra mim. Há mais, Marcos disse gentilmente. Mas o suficiente por hoje? Não, respondi endurecendo. Mostre tudo. Preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Marcos passou para o próximo conjunto de documentos. Isso aqui pode ser útil, ele disse. Lembra que você me pediu para investigar as finanças completas da família Silva? Sim. A situação é pior do que imaginávamos. Roberto Silva não é apenas mau em gestão financeira. Ele fez algumas escolhas questionáveis. Marcos espalhou documentos na mesa. Em 2022, ele pegou um empréstimo de 8 milhões com um fundo de investimento privado, juros de 18% ao ano. Usou a mansão de Campos do Jordão como garantia. Para quê? Para cobrir dívidas operacionais da empresa. Mas o dinheiro não resolveu os problemas fundamentais. A empresa continuou sangrando. E agora, o empréstimo está vencido. Ele deve 11,5 milhões de reais. O fundo está prestes a executar a garantia. E quem é esse fundo? Marcos sorriu. Era Stratos Capital. Mas há 2 semanas comprei a dívida deles. Discretamente, através de uma holding nossa, por 9 milhões de reais. Um desconto, porque eles estavam cansados de esperar. Olhei para ele, compreendendo. Então eu tenho a dívida da mansão deles? Exato. E pode executar a qualquer momento. E eles sabem disso? Não. Para eles, ainda estão devendo ao Stratos Capital. Não sabem que mudou de mãos. Isso era útil. Que mais? Patrícia Silva tem dívidas pessoais significativas. Cartões de crédito, empréstimos com agiotas particulares. Nada criminal, mas definitivamente desesperado. Ela deve aproximadamente 600 mil reais e está vendendo joias para tentar cobrir. Amanda sabe da situação real dos pais? Sabemos que ela sabe sim. Há mensagens entre ela e a mãe discutindo soluções financeiras. E olha isso. Marcos mostrou uma troca de mensagens, obtida através da própria Amanda, que havia mostrado para o advogado dela que tinha que registrar em documentos de caso.
Patrícia. Amanda, querida, estamos em apuros sérios. Seu pai está prestes a perder a fazenda. Você consegue ajudar? Amanda. Mãe, não tenho nada. Estou no limite dos cartões também. Patrícia. Mas e o Ricardo? A família dele? Amanda. Descobri algo. A mãe dele não é quem parece ser. Estou investigando. Se for o que acho que é, todos os nossos problemas vão se resolver. Patrícia. Não entendi. Amanda. Confia em mim. Depois do casamento, as coisas vão mudar. A mensagem era de 2 meses atrás. Ela sabia, sussurrei. Ela investigou minha família antes do casamento. Procurou dinheiro. E quando a investigação inicial não encontrou nada, porque seus ativos estão muito bem escondidos, ela assumiu que não havia nada. Decidiu casar assim mesmo, porque Ricardo era uma aposta segura. E então, no casamento, descobriu que tinha acertado na loteria. Senti raiva fervendo. Ela nunca amou meu filho. Não, Marcos concordou. Era uma estratégia financeira desde o início. Tudo bem, eu disse, recompondo-me. O que temos que ela não pode contestar ou destruir? Marcos começou a listar. 1. Evidência clara de que ela investigou sua família antes do casamento, procurando especificamente por ativos. Isso mostra intenção, não amor. 2. Gravações dela discutindo estratégias para acessar sua fortuna com o advogado. Legal em São Paulo, todas as conversas em escritórios de advocacia podem ser gravadas para compliance. 3. Evidência de que ela está profundamente endividada e usando seu dinheiro para financiar investigações contra você. 4. A ligação com o jornalista tentando vender sua história privada para a mídia. 5. Mensagens mostrando que a família Silva inteira via seu casamento como solução financeira para problemas deles. 6. Controle sobre a dívida da mansão Silva. Você pode destruir financeiramente a família dela a qualquer momento. 7. Documentação completa provando que todos seus ativos são perfeitamente legais, estruturados há anos e completamente separados do Ricardo. E Ricardo? O que temos sobre o envolvimento dele nisso tudo? Nada, Marcos disse suavemente. Porque ele não está envolvido em nada questionável. Ele é genuinamente apenas um homem confuso e magoado sendo manipulado pela esposa. Isso pelo menos era um alívio. Então qual é o plano? Marcos perguntou. Pensei por um longo momento. Amanda queria jogar sujo, queria ameaçar, chantagear, destruir. Mas eu não precisava fazer isso, porque eu tinha algo que ela nunca teria: o moral high ground e recursos infinitos. Vamos fazer o seguinte, eu disse. Prepare um dossiê completo de tudo que temos sobre Amanda. Tudo. As investigações pré-casamento, as dívidas, as conversas com o advogado, as ameaças, tudo. Para usar como? Como evidência. Vamos agendar uma reunião. Minha, dela, de Ricardo, do advogado dela e você. Oficial, gravada, legal. E então? Vou fazer uma oferta única, final e completamente generosa considerando as circunstâncias. Marcos me olhou, esperando. Vou oferecer 25 milhões de reais para Amanda. Em troca, ela assina um acordo de divórcio limpo, retira todas as ameaças legais, nunca mais contata Ricardo ou a mim e mantém absoluto silêncio sobre minha situação financeira. 25 milhões? Marcos ficou chocado. Você vai recompensá-la? Não, eu disse calmamente. Vou comprar a liberdade do meu filho e a minha paz. Mas ela vai pegar o dinheiro. Vai e vai sumir da nossa vida. E Ricardo vai finalmente ver quem ela realmente é quando ela escolher o dinheiro ao invés dele. E se ela não aceitar? Se ela quiser mais? Então exponho tudo publicamente. Processo ela por extorsão, chantageio, calúnia, executo a dívida da mansão dos pais dela e uso cada real dos meus bilhões para garantir que ela nunca mais consiga trabalhar em consultoria ou qualquer posição de confiança novamente. Marcos assobiou baixo. Você está jogando pesado. Ela ameaçou meu filho, o legado de Fernando, minha dignidade, e acha que pode me chantagear porque sou uma velhinha discreta. Olhei para ele. Ela está prestes a descobrir que discrição não significa fraqueza.
Passei os próximos 2 dias me preparando meticulosamente. Marcos organizou todos os documentos, preparou contratos, consultou com 3 advogados diferentes para garantir que tudo era legal e blindado. Eu ensaiei mentalmente cada cenário possível e mandei uma mensagem para Ricardo. Filho, sei que você está confuso e magoado, entendo completamente, mas preciso que você venha a uma reunião importante. Quinta-feira, 10 horas, no escritório do Marcos Oliveira. Por favor, venha, traga Amanda e o advogado dela se quiser, mas venha, está na hora de resolver isso. Mãe. A resposta veio 3 horas depois. Vou estar lá, Amanda também. E sim, vamos levar o Ferreira. Ricardo. Marquei então. Na noite anterior à reunião, sentei sozinha no meu apartamento. Olhei para as fotos de Fernando nas paredes. Meu marido. O homem que construiu tudo isso com inteligência e trabalho árduo. Sinto muito, amor. Sussurrei para a foto. Sei que você queria que eu mantivesse tudo em segredo, mas às vezes, proteger nosso filho significa fazer exatamente o oposto do que planejamos. Peguei a foto dele do dia em que recebemos a notícia da venda da patente. Estávamos abraçados, sorrindo, incrédulos. Amanhã eu vou terminar isso, prometi. E depois vou finalmente usar esse dinheiro para algo que você adoraria. Algo que vai honrar sua memória e ajudar outras pessoas. Dormi poucas horas naquela noite, mas quando acordei, estava pronta. Quinta-feira, 9h45. Vesti meu melhor terno, cinza escuro, alfaiataria perfeita, sapatos de couro italiano, cabelo profissionalmente arrumado, maquiagem impecável. Não era a viúva modesta que Amanda desprezou. Era Marlene Costa, multibilionária, ex-engenheira, viúva de um gênio, e uma mãe que estava prestes a proteger seu filho da forma mais definitiva possível. Cheguei ao escritório de Marcos às 9h55. Amanda, Ricardo e Augusto Ferreira já estavam lá. Amanda me olhou com um sorriso confiante. Ela achava que tinha vencido, que suas ameaças tinham funcionado. Ricardo parecia exausto, conflituado. Ferreira parecia um tubarão sentindo sangue na água. Eles não sabiam o que estava por vir, mas em alguns minutos saberiam. E nada nunca mais seria o mesmo. A sala de reuniões de Marcos era profissional e intimidadora. Mesa grande de madeira escura, cadeiras de couro, vista panorâmica de São Paulo através das janelas do piso ao teto. Marcos estava ao meu lado, com 3 pastas organizadas à frente. Do outro lado da mesa, Amanda sentou no centro, com Augusto Ferreira à direita e Ricardo à esquerda. Amanda estava vestida como se estivesse indo para uma reunião de conselho. Terno branco impecável, cabelo em um coque elegante, maquiagem profissional. A imagem da jovem executiva confiante. Ricardo estava de terno também, mas parecia desconfortável, inquieto. Ferreira, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, ternos caros, colocou sua própria pasta na mesa com um som definitivo. Bom dia. Marcos abriu a reunião, sua voz profissional. Obrigado a todos por virem. Esta reunião está sendo gravada em vídeo e áudio, conforme requerido por lei, para questões financeiras complexas. Todos concordam com isso? Concordo, eu disse. Ferreira olhou para Amanda, que acenou. Concordamos. Ricardo apenas acenou também. Mudo. Excelente, Marcos continuou. Esta reunião foi convocada para discutir e potencialmente resolver as questões levantadas pela senhora Amanda Costa relacionadas aos ativos financeiros da senhora Marlene Costa. Senhora Marlene, você quer começar? Respirei fundo. Sim, obrigada, Marcos. Olhei para cada pessoa na mesa. Meu olhar parou em Ricardo. Primeiro, Ricardo, meu filho, quero que você saiba que tudo o que fiz, cada decisão sobre manter segredo sobre a fortuna, foi por amor, para te proteger. Sei que você está magoado e entendo completamente. Mas nunca, nunca foi para te machucar ou te controlar. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas, mas ele não disse nada. Segundo, continuei, voltando minha atenção para Amanda. Nos últimos dias, recebi várias ameaças. Ameaças de ações regulatórias, exposição na mídia, questionamento da minha competência mental e várias outras táticas de intimidação. Não foram ameaças,
Amanda interrompeu calmamente. Foram preocupações legítimas sobre estruturas financeiras potencialmente problemáticas e sobre proteção familiar. Você ligou para um jornalista tentando vender minha história, eu disse diretamente. Ela piscou, surpresa por eu saber. Eu estava buscando conselho sobre como lidar com a situação publicamente. Você disse, e cito, Marcos leu de um documento. Quanto? Bem, isso depende de como você cobre a história. Mas estamos falando de bilhões, com B. Seria a capa da revista facilmente. Amanda ficou pálida. Como você... Você ligou de um telefone de escritório, Marcos explicou. Por lei, essa ligação foi registrada para compliance e se tornou parte dos documentos do caso quando você compartilhou com seu advogado. Ferreira limpou a garganta incomodado. Marlene, Amanda estava simplesmente explorando suas opções. Ela estava tentando me chantagear, interrompi, e vender informações privadas sobre minha família para tabloides. Há uma diferença. Marcos empurrou a primeira pasta através da mesa. Esse dossiê contém evidência completa de todas as atividades da senhora Amanda nos últimos 3 meses, ele disse, incluindo investigações financeiras que ela conduziu sobre a família Costa antes do casamento. Ricardo pegou a pasta confuso. Antes do casamento? Amanda tentou pegar a pasta dele, mas ele a afastou, começando a ler. Vi os olhos dele se arregalarem ao processar as informações. Você me investigou? Ele disse, a voz pequena. Você contratou investigadores para descobrir se minha família tinha dinheiro? Antes de aceitar casar comigo? Ricardo, eu... Tem aqui, ele continuou lendo, mensagens entre você e sua mãe. Se for o que acho que é, todos os nossos problemas vão se resolver. Você estava planejando isso? Eu estava sendo prudente, Amanda defendeu. Toda mulher inteligente verifica o background financeiro antes de se comprometer. Isso não é prudente, Ricardo disse, a voz crescendo. Isso é calcular. Você estava me avaliando como um investimento financeiro. Querido, não é assim. E aqui, ele continuou folheando, um documento dizendo que você descreveu nosso casamento como estratégia de investimento para uma amiga. Amanda olhou para mim com fúria. Você invadiu minha privacidade. Isso é ilegal. Não é, Marcos disse calmamente. Tudo nesse dossiê veio de registros públicos, documentos que você mesma compartilhou com profissionais, ou conversas em escritórios que são legalmente gravadas. Nada foi obtido ilegalmente. Ferreira estava revisando o dossiê e vi sua expressão mudar. Ele era experiente o suficiente para saber quando um caso estava perdido. Há mais, Marcos disse, empurrando a segunda pasta. Situação financeira completa da senhora Amanda e da família Silva. Ele resumiu, enquanto Amanda ficava cada vez mais pálida. Amanda está 158 mil em dívidas pessoais. Nos últimos 3 dias, pegou mais 45 mil em empréstimos para financiar investigações contra Marlene. Seu salário de 12 mil reais mensais mal cobre metade de suas despesas atuais. Você está em trajetória de bancarrota pessoal dentro de 6 meses. Ricardo olhava entre o dossiê e Amanda, chocado. E a família Silva, Marcos continuou, está em situação ainda pior. Roberto Silva deve 11,5 milhões com garantia na mansão de Campos do Jordão. A dívida está vencida. Patrícia Silva deve aproximadamente 600 mil reais. Eles estão há 2 meses de perder tudo. Como você ousa investigar minha família? Amanda explodiu. Da mesma forma que você investigou a minha, respondi calmamente. Com a diferença que eu fiz isso para me proteger de ameaças reais. Você fez para avaliar potencial financeiro. Ricardo! Amanda se virou para ele, lágrimas nos olhos, lágrimas que pareciam suspeitamente convenientes. Você não vai deixar ela fazer isso comigo. Somos casados. Eu te amo. Você me ama? Ricardo disse, a voz quebrada. Ou ama a ideia do dinheiro da minha mãe? Eu te amo. Tudo isso foi um erro, uma distorção. Você me investigou financeiramente antes de aceitar meu pedido de casamento, Ricardo disse, ficando de pé. Você e sua família viam nosso casamento como solução financeira. Você me humilhou,
Humilhou minha mãe no nosso casamento e nos últimos 3 dias tem ameaçado e tentado chantagear ela. Eu estava protegendo a gente. Não, Ricardo disse, e pela primeira vez vi verdadeira força nele. Você estava protegendo a si mesma e ao dinheiro que achou que poderia ter. Amanda olhou para Ferreira desesperada. Faça algo. Ferreira limpou a garganta. Senhora Amanda, baseado nas evidências apresentadas aqui, aconselho fortemente que reconsidere sua posição. Qualquer processo legal neste momento seria problemático. Problemático? Amanda praticamente gritou. Você foi pago para me representar. E estou te representando, Ferreira disse firmemente. Representando da melhor maneira que posso, o que significa te dizer a verdade. Você não tem caso. Pior, se prosseguir com as ameaças que fez, a senhora Costa tem base sólida para processar você por extorsão, difamação e várias outras acusações. Amanda afundou na cadeira, a máscara de confiança completamente despedaçada. Mas eu vi nos olhos dela que ela ainda estava calculando, ainda procurando um ângulo. Amanda, eu disse, minha voz calma mas firme. Vou fazer uma oferta, uma única vez, não negociável. Ela olhou para cima, os olhos brilhando. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela estava interessada no dinheiro. Te darei 25 milhões de reais. Ricardo ofegou. Mãe, o quê? Ferreira se inclinou para a frente, interessado. Amanda ficou completamente imóvel. 25 milhões, repeti. Transferidos imediatamente para uma conta de sua escolha, livre de impostos. Eu cobrirei os impostos também. Em troca de? Ferreira perguntou profissionalmente. Marcos colocou a terceira pasta na mesa. Um contrato grosso. Em troca, eu disse, você assina um acordo de divórcio não contestado. Ricardo fica com seus próprios ativos. Você fica com os seus, sem divisão de bens, sem pensão, sem futuras reivindicações. E? Amanda perguntou, a voz tensa. Você retira todas as ameaças e queixas. Nunca mais contata Ricardo ou a mim, exceto através de advogados em questões estritamente necessárias de divórcio. E assina um acordo de confidencialidade perpétuo sobre qualquer informação relacionada à minha situação financeira. E se ela recusar? Ferreira perguntou. Marcos respondeu. Então processamos por extorsão, chantageio, difamação. Fornecemos todas as evidências deste dossiê à mídia. E... Ele pausou significativamente. Executamos a dívida de 11,5 milhões sobre a mansão da família Silva, que agora pertence a uma das holdings da senhora Marlene. Amanda ficou branca como papel. O quê? Compramos sua dívida há 2 semanas, Marcos explicou. Discretamente. Podemos executar a qualquer momento. Sua família perde a mansão, fica sem nada. Ela olhou para mim e vi raiva pura nos olhos dela, mas também vi medo. Você está me chantageando, ela disse, a voz tremendo. Não, respondi. Estou te dando uma escolha. 25 milhões de reais e um divórcio limpo, ou uma batalha legal, cara, que você não tem condições financeiras de lutar e que vai destruir você e sua família publicamente. Isso é cruel. É justo, corrigi. Cruel seria processar você por cada ameaça que fez. Usar cada recurso que tenho para garantir que você nunca trabalhe em consultoria novamente. Executar a dívida dos seus pais e deixar eles na rua. Expor cada detalhe sujo da sua investigação pré-matrimonial para cada empregador futuro. Olhei diretamente nos olhos dela. 25 milhões é generoso, considerando que você não tem direito legal a nada. É mais dinheiro do que você poderia ganhar em 3 vidas trabalhando. É o suficiente para pagar todas as suas dívidas, salvar a mansão dos seus pais e viver confortavelmente pelo resto da vida. E tudo o que você precisa fazer, Marcos acrescentou, é assinar este contrato e sair da vida deles. Permanentemente. Amanda olhou para o contrato. Olhou para Ricardo. Olhou para mim. Vi o cálculo acontecendo em tempo real nos olhos dela. 25 milhões versus a possibilidade de conseguir mais em uma batalha legal que ela não tinha recursos para lutar. Dinheiro garantido versus a destruição completa da sua reputação e da sua família. Quanto tempo eu tenho para decidir? Ela perguntou, a voz pequena.
Até o fim desta reunião, respondi. Você sai daqui tendo assinado o contrato ou sai daqui como ré em múltiplos processos? Ferreira se inclinou para sussurrar com Amanda. Vi a conversa tensa, ele apontando para documentos, ela balançando a cabeça, ele insistindo. Finalmente, ela se afastou dele. Eu quero ver meus pais primeiro, Amanda disse. Discutir com eles. Não, respondi firmemente. A oferta expira quando você sair desta sala. Seus pais não são parte desta negociação. Eles vão perder tudo se eu não aceitar. Exatamente, concordei. Então você tem uma escolha. Salvar sua família e a si mesma com 25 milhões, ou arriscar tudo em uma batalha que não pode vencer. Ricardo, que tinha estado quieto por vários minutos, finalmente falou. Amanda, ele disse, a voz cansada. Por favor, apenas assine. Aceite o dinheiro e deixe a gente seguir em frente. Ela olhou para ele e, por um momento, pensei ver algo genuíno nos olhos dela. Arrependimento, talvez. Ou tristeza. Você realmente quer que eu vá? Ela perguntou. Ricardo hesitou. Então, com firmeza. Sim, quero minha mãe de volta. Quero minha vida de volta. E quero encontrar alguém que me ame por quem eu sou, não pelo que eu posso dar financeiramente. As palavras saíram com convicção, e meu coração se encheu de orgulho. Meu filho tinha encontrado sua força. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, com mãos tremendo ligeiramente, ela pegou a caneta que Marcos ofereceu. Onde eu assino? Ela perguntou, a voz sem emoção. Marcos abriu o contrato nas páginas marcadas. Aqui, aqui e aqui. E suas iniciais em todas as outras páginas. Amanda começou a assinar. Cada assinatura parecia dolorosa, como se estivesse cortando uma parte dela mesma. Ferreira revisou cada página, garantindo que estava tudo legal e vinculativo. Eu preciso que Ricardo assine também, Marcos disse, como parte do acordo de divórcio. Ricardo pegou a caneta. Suas mãos não tremiam. Ele assinou com firmeza, sem hesitação. Pronto, Marcos disse recolhendo os documentos. O acordo está executado. Senhora Amanda, vou precisar dos dados da conta bancária onde quer receber a transferência. Amanda escreveu os dados em um papel, empurrando-o pela mesa. A transferência será efetivada dentro de 1 hora, Marcos confirmou. E você receberá um documento separado confirmando que a dívida dos seus pais foi quitada. A mansão está segura. Ela piscou. Você vai pagar a dívida deles também? Está incluído nos 25 milhões, expliquei. 11,5 milhões vão direto para quitar a dívida. Os restantes, 13,5 milhões, são seus, mais os impostos que vou cobrir separadamente. Pela primeira vez, vi Amanda genuinamente surpresa, talvez até um pouco tocada. Por quê? Ela perguntou. Por que salvar meus pais? Porque não tenho nada contra eles, respondi honestamente. Eles foram arrogantes e desrespeitosos, sim, mas não tentaram me chantagear. Não ameaçaram minha família. Você fez isso. E eu estou comprando sua saída permanente da nossa vida. Amanda engoliu em seco. Ficou de pé, pegou sua bolsa. Ela começou, olhando para Ricardo. Eu lamento. Por tudo. No começo, eu realmente achei que poderia amar você. Mas você amou o dinheiro mais. Ricardo respondeu calmamente. E está tudo bem. Agora você tem o dinheiro. E eu tenho minha liberdade. Ela acenou, as lágrimas finalmente reais nos olhos dela. Ferreira se levantou também. Vou acompanhá-la, ele disse profissionalmente. Para mim e Marcos, acenou. Foi esclarecedor. E então eles saíram. Amanda Silva saiu da minha vida carregando 25 milhões de reais. Caro? Sim, mas valeu cada centavo. Quando a porta se fechou, ficou apenas eu, Ricardo e Marcos na sala. Marcos, diplomaticamente, disse: Vou verificar a transferência. Com licença. E saiu, nos deixando sozinhos. Ricardo e eu ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Então ele começou a chorar. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Levantei, contornei a mesa e o abracei. Sinto muito, filho, sussurrei. Sinto muito por tudo. Você estava certa, ele disse, a voz abafada no meu ombro. Sobretudo, eu fui tão idiota.
Eu me apaixonei pela ideia dela, não por quem ela realmente era. Você não é idiota. Você é humano. E ela era muito boa em fingir. Ela me investigou, mãe. Ele disse, se afastando, limpando as lágrimas. Antes mesmo de aceitar casar comigo, ela me investigou como se eu fosse um investimento. Eu sei. E eu fiquei bravo com você. Acusei você de mentir, de manipular, quando o tempo todo você estava apenas me protegendo de pessoas como ela. Você tinha direito de ficar bravo, eu disse gentilmente. Eu menti para você. Mesmo que fosse para te proteger, ainda foi uma mentira. E isso machuca. Mas agora entendo, Ricardo disse. Se eu soubesse sobre o dinheiro... Meu Deus, quantas Amandas teriam aparecido na minha vida? Quantas pessoas teriam fingido ser minhas amigas, meus amores, apenas para chegar perto da fortuna? Exatamente. Ele me olhou, os olhos vermelhos mais claros. Obrigado, mãe, por me proteger e por me salvar agora. Sempre, meu filho. Sempre. Naquela noite, sentei no meu apartamento com uma xícara de chá, processando tudo o que tinha acontecido. 25 milhões. Tinha dado 25 milhões para uma mulher que tentou me chantagear. Fernando teria concordado? Olhei para a foto dele e quase pude ouvi-lo dizendo: Marlene, você colocou um preço na paz e comprou a liberdade do nosso filho. Isso não foi fraqueza. Foi o movimento mais estratégico possível. Meu telefone tocou. Marcos. A transferência foi confirmada, ele disse. Amanda retirou todas as queixas. O advogado dela enviou notificação formal de que não haverá mais ações legais. E o processo de divórcio foi iniciado, deve ser finalizado em 90 dias, sem contestações. E a dívida do Silva? Quitada. Roberto recebeu notificação oficial que a hipoteca foi paga completamente por um investidor anônimo. Eles não sabem que foi você. Perfeito. Marlene, Marcos disse, hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acha que fez a coisa certa, dando tanto dinheiro para ela? Pensei por um momento. Sim, respondi com convicção. Porque agora acabou. Completamente. Ela não pode voltar. Não pode fazer mais ameaças. Não pode envenenar mais meu filho contra mim. 25 milhões comprou paz permanente. E para mim, essa paz não tem preço. Você é uma mulher sábia, Marcos disse com admiração. Não, corrigi. Sou apenas uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. Desliguei e fiquei olhando pela janela para as luzes de São Paulo. A tempestade tinha passado. Mas agora tinha que reconstruir, curar. E, finalmente, viver a vida que Fernando e eu sempre quisemos, mas nunca tivemos coragem de viver. Uma vida não de discrição forçada, mas de propósito escolhido. E essa vida estava prestes a começar. 3 semanas depois, recebi notícias de Amanda através de Marcos. Ela tinha de fato quitado todas as suas dívidas. Os 158 mil reais que devia pessoalmente desapareceram. A dívida dos pais também estava resolvida, a mansão segura. E com os aproximadamente 12 milhões que sobraram após tudo isso, ela fez o que pessoas como ela sempre fazem. Tentou investir para multiplicar o dinheiro. Segundo informações que chegaram até mim, não que eu estivesse ativamente investigando, mas São Paulo é uma cidade pequena nos círculos financeiros. Amanda tinha aberto uma boutique de luxo nos Jardins. Uma loja de roupas de grife. Marcos me contou durante nosso café mensal. Investimento alto, mercado competitivo. Ela deve ter colocado uns 8 milhões nisso. Ela não tem experiência em varejo, observei. Não, mas tem experiência em gastar dinheiro em roupas caras, então talvez ache que entende o mercado. Demos risada, mas não era maldoso, era apenas triste. Amanda tinha recebido uma fortuna, mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê na vida, e provavelmente ia desperdiçar em investimentos mal planejados e estilo de vida insustentável. Mas não era mais meu problema. O divórcio foi finalizado em 89 dias, um dia antes dos 90 previstos. Ricardo estava oficialmente livre. E Amanda, verdadeira à sua palavra, provavelmente porque o contrato tinha penalidades severas, desapareceu completamente da nossa vida. Sem ligações, sem mensagens, sem tentativas de contato.
Os 25 milhões tinham comprado exatamente o que eu queria: silêncio e ausência permanentes. A recuperação do meu relacionamento com Ricardo foi gradual, mas genuína. Nas primeiras semanas após o confronto, nos encontrávamos semanalmente para almoçar. Conversas longas, honestas, às vezes dolorosas. Me conta tudo, ele pediu em um desses almoços. Sobre você e papai, sobre como ganharam o dinheiro, sobre por que esconderam. Tudo. E eu contei. Contei sobre Fernando trabalhando até tarde no porão, sobre os anos de tentativas e fracassos, sobre o momento mágico quando a patente foi finalmente aprovada. Contei sobre a venda da patente, sobre a decisão consciente de manter segredo. Seu pai tinha tanto medo, expliquei, de que o dinheiro mudasse você, mudasse quem você era. Ele via tantos casos de filhos de famílias ricas que nunca desenvolviam ambição própria, que nunca trabalhavam, que se tornavam dependentes e infelizes. E ele queria que eu fosse diferente, Ricardo disse, compreendendo. Ele queria que você fosse você, o Ricardo que conquistou tudo por esforço próprio. E olha o homem que você se tornou, trabalhador, íntegro, humilde. Isso é mérito seu, não nosso. Os olhos dele brilharam. Obrigado por isso, mãe. Agora que sei a verdade, eu entendo. E sou grato. Lentamente, nossos almoços semanais voltaram a ser o que sempre foram. Mãe e filho, conversando, rindo, compartilhando a vida. Mas agora, sem segredos entre nós. Então, Ricardo perguntou em um de nossos encontros, uns 2 meses após o divórcio, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Foi a primeira vez que ele perguntou diretamente. Tenho alguns planos, respondi com um sorriso. Como? Bem, primeiro vou me mudar. Ele arregalou os olhos. Se mudar, você ama seu apartamento. Amava a descrição dele, corrigi. Mas não preciso mais me esconder. Então estou procurando algo em Gramado. Gramado? Rio Grande do Sul? Sempre amei aquela região. As montanhas, o ar limpo, a tranquilidade. Seu pai e eu passamos nossa lua de mel lá, sabia? Ficamos em uma pousada simples, caminhamos pelas montanhas, sonhamos com o futuro. Ricardo sorriu. Não sabia dessa história. Então é hora de voltar, fazer um círculo completo, viver onde sempre quis viver. E o dinheiro? Ah, eu disse, pegando uma pasta que tinha trazido. Isso é a parte que vai te deixar orgulhoso, espero. Abri a pasta, mostrando documentos. Vou criar uma fundação. Chama-se Fundo Fernando Costa de Apoio à Inovação. Vai oferecer bolsas completas, mentoria e recursos para jovens engenheiros e inventores brasileiros que têm ideias promissoras, mas não têm capital para desenvolvê-las. Vi os olhos de Ricardo se encherem de lágrimas. Mãe, papai ia amar isso. Eu sei, respondi, minha própria voz embargada. É como honrar o legado dele. Ele levou 23 anos para desenvolver a invenção dele porque não tinha recursos. Imagina quantos Fernandos existem por aí, com ideias brilhantes, mas sem dinheiro para tentar? É perfeito, Ricardo disse. Posso ajudar? Sorri. Na verdade, eu ia te pedir. Você tem experiência em marketing, em comunicação. Preciso de alguém para ajudar a divulgar o fundo, atrair candidatos bons, criar a marca da fundação. Eu aceito. Ele disse imediatamente, sem salário. Quero fazer isso como voluntário, como forma de conhecer meu pai melhor através do trabalho dele. Meu coração se encheu de amor por esse homem. Meu filho, tão bom, tão puro. Há mais, continuei. Vou investir em educação. Comprei uma rede de escolas técnicas. Elas estavam com dificuldades financeiras. Vou reformá-las completamente, oferecer bolsas para estudantes de baixa renda, trazer os melhores professores. Você vai mudar vidas, Ricardo disse com admiração. Vou tentar. E... hesitei. Há algo que quero te dar também. Mãe, não precisa... Não é o que você está pensando, interrompi. Não vou te dar milhões agora. Seu pai estava certo. Você precisa continuar vivendo sua vida, trabalhando, conquistando. Então o quê? Um trust, expliquei. Já está estabelecido há anos. Quando você completar 40 anos, ou quando tiver filhos, o que vier primeiro, você terá acesso a um fundo substancial, o suficiente para garantir que você, e eventualmente seus filhos,
Nunca se preocupem com dinheiro. Mas não tanto que destrua sua ambição ou trabalho. Quanto? Ele perguntou curioso. 50 milhões de reais investidos para crescer até a data de acesso. Provavelmente vai ser perto de 100 milhões até lá. Ricardo ficou em silêncio, processando. 8 anos, ele finalmente disse. Tenho 8 anos para continuar sendo eu mesmo, continuar trabalhando, construindo, vivendo. Exatamente. Obrigado, mãe. Isso é perfeito. Yas, foi em uma das reuniões para planejar o Fundo Fernando Costa que Ricardo conheceu Ana. Ela era engenheira civil, 30 anos, trabalhava em uma ONG que construía casas populares sustentáveis. Tinha se voluntariado para ajudar a revisar os projetos técnicos da fundação. Vim para uma reunião e os encontrei rindo juntos sobre algo em um blueprint. A forma como Ricardo olhava para ela era diferente, real, leve. Mãe, ele me apresentou. Essa é Ana Ferreira. Ana, minha mãe, Marlene. É uma honra, Ana disse, apertando minha mão com firmeza. Ela tinha olhos gentis, um sorriso genuíno. O trabalho que vocês estão fazendo com essa fundação é inspirador. Conversamos por alguns minutos e imediatamente gostei dela. Sem afetação, sem interesse em impressionar. Apenas genuinamente apaixonada por engenharia e por ajudar pessoas. Depois que ela saiu, olhei para Ricardo. Ela é especial, comentei casualmente. Ele corou. É, e eu, mãe. Dessa vez estou indo devagar, conhecendo ela direito, sem pressa. Ela sabe? Perguntei. Sobre a fortuna da família? Não, Ricardo disse firmemente. E não vai saber por um bom tempo. Quero ter certeza absoluta antes de introduzir essa complexidade. Muito sábio, concordei. Ao longo dos meses seguintes, vi o relacionamento deles se desenvolver naturalmente. Ana vinha regularmente para reuniões da fundação. Almoçava com Ricardo. Eles iam a exposições de arquitetura juntos, caminhadas no parque, cinemas. Coisas simples. Normais, reais. E 6 meses depois, Ricardo me ligou, a voz cheia de felicidade. Mãe, eu e Ana estamos namorando oficialmente. E eu acho que é ela, a pessoa certa. Como você sabe? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque ela me ama quando estou cansado e de moletom no sofá. Ela me ama quando estou estressado com o trabalho. Ela me ama pelo que sou, não pelo que posso oferecer. E eu amo ela da mesma forma. Então é amor verdadeiro, confirmei. É. E mãe? Quando chegar a hora certa, vou contar para ela sobre o dinheiro. Mas não agora. Agora só quero ser Ricardo, o cara que ela conheceu na fundação, e é suficiente. Meu coração estava cheio. Fernando tinha razão. Ao proteger Ricardo do conhecimento da fortuna, demos a ele o maior presente, a capacidade de encontrar amor verdadeiro. Mudei para Gramado em setembro de 2024. Comprei uma casa linda, não uma mansão, mas uma casa de montanha confortável, com lareiras, janelas grandes com vista para as montanhas, um jardim onde podia plantar. Pela primeira vez em 8 anos, decorei um lugar como realmente queria. Obras de arte de artistas locais nas paredes. Móveis confortáveis, mas bonitos. Uma biblioteca enorme, com todos os livros que sempre quis ler. Não era ostentação. Era eu. A verdadeira eu. Contratei uma governanta, Dona Célia, que vinha 3 vezes por semana ajudar com limpeza e cozinha. Mas eu ainda cozinhava na maioria dos dias, ainda cuidava do meu jardim, ainda vivia uma vida relativamente simples. Mas agora era escolha, não necessidade. Fiz amigos na comunidade local, pessoas que não tinham ideia de quem eu era financeiramente. Para eles, eu era apenas Marlene, a senhora que se mudou de São Paulo, que gostava de fazer caminhadas, que sempre tinha um sorriso. E era libertador. O Fundo Fernando Costa foi oficialmente lançado em novembro de 2024. A cerimônia de inauguração foi pequena, mas significativa. Ricardo estava lá, claro. Ana também, como assessora técnica da fundação. Marcos representando a gestão financeira. E mais de 50 jovens engenheiros e inventores brasileiros que tinham se candidatado às primeiras bolsas. Dei um discurso curto. Meu marido, Fernando Costa,
Passou 23 anos desenvolvendo uma tecnologia que mudaria indústrias. Ele fez isso sem grandes recursos, sem apoio institucional, apenas com determinação e genialidade. Quantos outros Fernandos existem no Brasil que nunca terão a chance de desenvolver suas ideias porque não têm o capital inicial? Esta fundação existe para mudar isso, para dar a jovens brilhantes a oportunidade que meu marido teve que lutar sozinho para conseguir. A primeira turma de bolsistas recebeu bolsa completa de R$100, 0,00 por ano, por até 3 anos, acesso a laboratórios e equipamentos, mentoria de engenheiros experientes, conexões com potenciais investidores e parceiros. Vi lágrimas nos olhos de vários deles, lágrimas de gratidão, de esperança, de possibilidade. E senti Fernando ao meu lado, orgulhoso. Um ano depois de tudo começar, sentei na varanda da minha casa em Gramado, olhando o sol se pôr sobre as montanhas. Ricardo tinha ligado mais cedo, contando que ele e Ana tinham ficado noivos. Que ela tinha dito sim antes mesmo dele terminar de fazer a pergunta. "E mãe?" ele disse, a voz feliz. "Dessa vez vai ser diferente. Um casamento pequeno, simples, só família próxima e amigos reais. Em Gramado, talvez? No jardim da sua casa?" "Seria uma honra", respondi, emocionada. O Fundo Fernando Costa estava prosperando. Já tínhamos 12 projetos promissores em desenvolvimento, e 2 deles já tinham atraído interesse de investidores para comercialização. As escolas técnicas que reformei estavam fornecendo educação de qualidade para mais de 2.000 estudantes de baixa renda. E eu estava em paz. Não ouvi mais nada de Amanda. De acordo com fofocas que chegavam ocasionalmente, a boutique dela tinha durado apenas 7 meses antes de fechar. Ela estava vivendo em um apartamento menor, trabalhando novamente em consultoria, provavelmente ainda devendo algum dinheiro apesar dos milhões que recebeu. Algumas pessoas nunca aprendem a administrar riqueza, porque riqueza sem sabedoria é apenas dinheiro esperando para ser perdido. Roberto e Patrícia Silva continuavam vivendo na mansão deles, salva pela quitação da dívida que providenciei. Nunca souberam que fui eu que salvei a casa deles, e estava tudo bem assim. Peguei uma foto antiga de Fernando, uma que sempre carregava comigo. "Nós conseguimos, amor", sussurrei para a foto. "Ricardo está feliz. Vai se casar com uma mulher maravilhosa que o ama de verdade. O seu legado está vivendo através da fundação, ajudando jovens como você. E eu finalmente estou vivendo a vida que sempre sonhamos." O vento frio da montanha soprou, e por um momento, juro que senti Fernando comigo. "Você sempre foi mais forte do que pensava, Marlene." Quase podia ouvi-lo dizer. "Mais esperta, mais estratégica, mais capaz. Eu sabia que quando chegasse a hora, você protegeria nosso filho. E você fez. Perfeitamente." Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas boas, de gratidão, de fechamento, de paz. A verdadeira riqueza, percebi, nunca foi sobre os bilhões em contas bancárias. Foi sobre ter a sabedoria de proteger o que importa. Foi sobre reconhecer pessoas verdadeiras de falsas. Foi sobre usar recursos, não para ostentar, mas para fazer diferença. Foi sobre amor incondicional, o tipo que protege sem sufocar, que guia sem controlar, que dá sem esperar retorno. Fernando me deu a fortuna financeira, mas ele também me deu algo mais valioso, a sabedoria de usá-la corretamente. E no fim, descobri que a vingança mais doce não é destruir quem te machucou. É prosperar na ausência deles. É viver tão bem, tão completamente, tão significativamente, que eles se tornam irrelevantes. Amanda tentou me chantagear, me ameaçar, me destruir. E eu respondi não com raiva ou crueldade, mas com estratégia e generosidade calculada. Dei a ela exatamente o que ela queria, dinheiro. E, em troca, comprei algo que dinheiro raramente pode comprar: paz permanente. E agora, sentada na minha casa na montanha, com meu filho feliz e noivo de uma mulher maravilhosa, com a fundação do meu marido, ajudando dezenas de jovens brilhantes, com amigos verdadeiros e uma vida de propósito. Eu tinha tudo. Não porque ostentava riqueza, mas porque usei riqueza com sabedoria.
Se você passou por algo parecido, se já foi julgada pela aparência, subestimada por quem você parece ser, ou traída por alguém que só queria seu dinheiro, saiba disso. Você é mais forte do que pensa, mais esperta do que aqueles que te subestimam imaginam. E sua maior vingança não é rebaixar-se ao nível deles. É elevar-se tão alto que eles se tornam apenas uma nota de rodapé insignificante na sua história de sucesso. Proteja as pessoas que ama. Use seus recursos, sejam financeiros, emocionais ou intelectuais, com sabedoria. E nunca, nunca deixe pessoas gananciosas definirem seu valor ou ditarem sua paz. Porque no final, a pessoa que vive bem, ama verdadeiramente e faz diferença no mundo, essa pessoa sempre vence. Sempre. E se hoje você se sente invisível, subestimada, desprezada por quem você aparenta ser, lembre-se, às vezes a invisibilidade é o maior poder de todos. Porque enquanto eles te subestimam, você está 10 passos à frente, planejando não como destruí-los, mas como viver tão bem que eles simplesmente deixam de importar. Essa é a verdadeira vitória. E essa vitória não tem preço.